Fala galera, eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 174 do caderno azul da prova do Enem 2017, a primeira aplicação. Galera, se vocês curtirem essa resolução, não esquece de dar o joinha, de apertar o like aqui no vídeo. E se não forem inscritos ainda, nós temos vídeos novos todas as terças e quintas. Basta se inscrever, acionar o sininho e aguardar as notificações. Vamos lá para a questão, olha só. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008, então tá aqui esse gráfico, ó, começa no mês 3 de 2008, até abril de 2009. Tá aqui, ó, abril é o mês 4, nós aqui, a partir daqui, começa o ano de 2009. Então vai de março de 8 até abril de 9. E representa a taxa de desemprego em porcentagem. Então esses valores aqui tudo, ó, é porcentagem, 7,6%, 6,8% e assim por diante, porcentagem. Obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, isso mesmo, grande Porto Alegre aqui aparecendo de novo nas questões do Enem. E ele pede, olha só, a mediana, deixa eu quadricular aqui, marcar, já que ele está pedindo a mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008, ou seja, do início até o fim, qual a mediana? Galera, não está pedindo a média aritmética, nem a média ponderada, nem a média, nada. Está pedindo a mediana. É diferente, tem que saber todos esses termos aí. O que é a mediana? Bom, falando rapidamente, a mediana é um valor que fica exatamente no meio de uma sequência de valores que estão em ordem crescente. Entenderam essa definição? Então a gente tem que ter uma sequência de valores em ordem crescente primeiro de tudo. Aqui, essa sequência de valores não está nem em ordem crescente, nem em ordem decrescente. Olha aqui, ó, se eu for nessa ordem aqui, ela uma hora desce, depois sobe, depois desce, depois sobe. Então não está em ordem crescente. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer uma revisão dessa matéria, esquece a questão, deixa ela aqui de lado e vamos fazer uma revisão sobre mediana. Como eu já falei, a mediana é o valor de uma série que divide essa série exatamente no meio. Então nós temos dois casos que devemos saber da mediana. Vou botar aqui, ó. O primeiro caso é quando a quantidade de termos da nossa série é um número par. Vou botar aqui então, ó. E o segundo caso é quando a quantidade de termos da série é um número ímpar. Então, por que a gente dividiu em dois casos? A gente dividiu em dois casos porque cada um desses casos a gente vai calcular a mediana de forma diferente. Então tem que saber isso aí também, ó, que é par e aqui é ímpar. O mais fácil é quando é ímpar. Então vamos fazer um exemplo aqui, ó, de uma série numérica que tem uma quantidade ímpar de termos. Por exemplo, eu vou falar uma série que tenha 5 termos. Vamos colocar aqui, ó, exemplo. Vou sair inventando o número, hein? Lembrando que eu estou fazendo uma revisão, não estamos corrigindo a questão ainda. Vou botar aqui 7,3, 1,2... 5,4, 0,2 e 2,4. Beleza? São 5 termos. Então eu estou falando do caso de quantidade ímpar. Então, para a gente achar a mediana, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar esses termos em ordem crescente. Vou colocar aqui, ó, o primeiro termo é o 0,2, depois aqui é o 1,2, então já foi esse e já foi esse. Depois vai ser o 2,4, depois vai ser o 5,4 e depois vai ser o 7,3. Então notem que isso aqui era a minha sequência original e para eu calcular a mediana dessa sequência eu tenho que colocar em ordem crescente. Coloquei aqui, ó, em ordem crescente. Quem que é a mediana? É o cara que está exatamente no meio. Então para essa sequência a mediana é o 2,4 e olha só, o 2,4 é o último termo, mas ele é o termo que quando a gente fala de valores, né, absolutos dessa galera em ordem crescente, ele divide exatamente no meio. Beleza? Então isso aqui é quando é um ímpar, é o segundo caso.
E o primeiro caso, eu vou fazer aqui embaixo, ó, vou fazer um exemplo do primeiro caso. Quantidade par aqui, eu vou fazer 4 termos. Vou sair inventando o número aqui, ó. 3,8, 2,5, 1,7, 0,8. Primeiro de tudo, eu tenho que colocar em ordem crescente. Então, vou colocar, ó, o mais baixo é o 0,8, depois é o 1,7, depois é o 2,5. Eu botei aqui, né? Eu criei em ordem decrescente. Então, agora só estou escrevendo ao contrário aqui. E o último é 3,8. Beleza, já tenho a sequência, coloquei em ordem crescente. Agora, a mediana desse cara, que é o termo que divide a série ao meio, vai ser o termo que fica aqui, ó, exatamente no meio, porque daí tem 2 para um lado e 2 para o outro. Mas que número que fica aqui no meio se não tem nenhum número escrito aqui? A gente tem que fazer a média aritmética entre os dois termos que estão aqui pelo centro. Então, para essa série, a mediana vai ser a média aritmética entre 1,7 e 2,5. Então, quanto é que seria? Ó? Seria 1,7 mais 2,5 dividido por 2. Lembrando como é que faz, né, média aritmética? Soma os termos e divide pela quantidade de termos. Aqui são 2 termos que eu estou tirando a média aritmética, então eu divido por 2. Vamos ver quanto é que dá aqui, ó. 2 mais 1 dá 3, 0,7 mais 0,5 vai dar 1,2, então aqui vai dar 4,2 sobre 2. Dividindo isso aqui vai dar 2,1. Então, para essa sequência aqui, a mediana é 2,1, porque é a média aritmética entre os termos centrais. Beleza, galera? Então, nós temos aqui os dois casos, quantidade par, quantidade ímpar. Vamos para a nossa questão? Volta aqui para o cantinho. A gente tem essa sequência numérica aqui, então, antes da gente calcular a mediana, a gente tem que saber qual é o caso que nós estamos tratando. Vamos ver quantos termos tem nessa sequência? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 termos. Então, nós estamos tratando do primeiro caso, quantidade par. Então, vou colocar aqui embaixo, nesse espacinho que sobrou, 14 quadradinhos para representar todos esses números aqui. Beleza. Então, já tenho aqui os 14 espacinhos para preencher, colocando em ordem crescente esses termos aqui, para eu calcular a mediana. Então, lembrando, ó, quando é uma quantidade par, eu preciso saber os termos centrais. Se aqui tem 14 termos, o termo central vai dividir 7 para um lado e 7 para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ficar exatamente aqui, ó. Esse aqui é o 7º termo, esse aqui é o 8º termo. Então, quem que vai ser a mediana? Vai ser a média aritmética entre esses dois termos aqui, entre esses dois termos centrais. Então, eu não preciso descobrir o nono, o décimo, o 11º, eu só preciso saber quem é o 7º e o 8º e eu mato a questão. Vamos lá, então, vamos colocar essa galera aqui, ó, em ordem crescente. Então, primeiro de tudo, eu tenho que colocar aqui, como primeiro termo, o menor deles. Olha só, o primeiro termo não é esse cara, ó. Quem que é o menor é o que está mais embaixo. É esse aqui, ó. Já sai de cara. O 6,8 é o primeiro cara. O segundo cara, agora eu vou na sequência, ó. O segundo é o 7,5. Depois, na sequência, eu vou no 7,6, né, que é o próximo aqui, mas notem que ele foi escrito 2 vezes, né? Então, ele vai representar aqui, na minha sequência, 2 números. Então, eu boto aqui, ó, 7,6, 7,6. Então, já botei esse, já botei esse, já botei esse, já botei esse. Depois do 7,6, é o 7,7. Então, já botei esse aqui. Depois do 7,7, tem 7,8 aqui? Não tem, né? O próximo é 7,9 e ele aparece 2 vezes também. Então, vou escrever 2 vezes aqui. 7,9, 7,9. Então, já usei esse, já usei esse. Já estou quase lá, né? Agora, eu preciso saber o 8º termo. Depois do 7,9, teria aqui o 8,0, mas não tem 8,0. Então, é o 8,1. Esse aqui é o próximo cara aqui. Aí pronto, eu não preciso mais preencher essas outras casinhas, porque só me interessa esses 2 números aqui, ó, para calcular a mediana. Já que nós estamos no primeiro caso, que é uma quantidade par, a mediana vai ser a média aritmética entre esses 2 caras. Então, vou fazer nesse espacinho branco aqui, ó. Como é que a gente calcula a média aritmética entre 2 termos? A gente soma
os dois termos e divide por 2. Vamos lá, ó. 8 mais 7 vai dar 15, 0,9 mais 0,1 vai dar 1, 15 mais 1 vai dar 16. Então aqui em cima a gente tem 16. Embaixo continua o 2, 16 dividido por 2 vai dar 8. Então esse 8 representa a mediana dessa sequência e aqui a gente está falando de porcentagem, né? Então esse 8 é 8%. Vou lá nas respostas, 8% está na letra Bravo. Resposta letra Bravo, 8,0%. Beleza, galera? Então, para quem curtiu essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo. E se não for inscrito ainda, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, gente. Tem vídeos novos todas as terças e quintas. Basta se inscrever, acionar o sininho e aguardar as notificações. Valeu, galera. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima.